Então, da última vez a gente viu isso aqui, que era como fazer um servidor usando Node puro, que era usando o HTTP e o URL, que é para facilitar algumas coisas, mas os métodos a gente fez tudo na mão. Certo? Beleza. Então a ideia hoje é também continuar vendo sobre servidores, como criar, então olhar mais para essa questão do back-end. Só que a gente vai utilizar o Express, que é para facilitar um pouco o desenvolvimento ali. Então, acelerar ali, ele tem bastante recurso ali já nele, que de fato já acelera bastante o desenvolvimento. Então, para iniciar um projeto, a gente começa a utilizar o NPM, um dos principais amigos ali, que vai fazer o que, né? Ele vai gerenciar todas as dependências e bibliotecas que a gente vai ter. O que é dependência e biblioteca? Pensa que você vai começar um projeto, só que você vai ter um monte de biblioteca, um monte de recurso ali que vai te facilitar para você não ter que ficar criando nada do zero. Então, como que funciona, né, para eu criar isso? Eu vou criar uma pastinha aqui do lado, vou chamar ela de API Express. Vou até entrar nela aqui, então cd API X, opa, tô na pastinha cd ponto, cd API Express. Vou abrir o VS Code aqui. Opa, comando errado. Assim. Tá. Então bora lá. Como que funciona para eu começar um projeto? Vou colocar o sudo aqui, que eu preciso de algumas permissões no sistema que eu tô, mas vocês não vão precisar. Então sudo npm init. E ele vai fazer algumas perguntas. A senha porque eu usei o sudo. Mas a primeira é qual que vai ser o nome do seu projeto, ou seja, do seu pacote ali. Então, vou chamar ele de API Express, que é o nome padrão que eu dei da pastinha, ele pega por padrão. A versão, conforme você for atualizando, você pode alterar aqui do seu projeto. Uma descrição sobre ele. O principal arquivo ali que vai rodar o seu projeto. Um repositório, enfim. Essas coisas eu vou dando Enter. Ele vai mostrar ali como vai ficar mais ou menos. E vai gerar um arquivinho aqui do lado. Se a gente olhar então, ele é um package.json. E aqui ele vai marcar o nome do nosso projeto, todas as dependências de desenvolvimento, uma descrição, enfim, como se a gente estivesse criando o nosso projeto mesmo ali. Então, bora lá. Como que funciona, né? Se a gente olhar o main aqui, ó, ele fala, ó, the main field is a module ID that's the primary entry point to your program. Ou seja, é o arquivo principal ali que vai rodar. Então a gente pode usar aquilo que a gente viu também na aula passada de import e export para a gente começar a criar vários arquivos e começar a organizar nosso projeto. Então, vou criar ele aqui, né? Então, index.js. E para não ter que ficar escrevendo node, o nome do arquivo toda hora, eu consigo criar alguns scripts pronto. Então, os scripts como que funcionam? Geralmente eu coloco npm run e o nome do script que eu criar. Ou tem alguns padrões que são npm start ou npm, enfim. O start é o padrão. Então vamos criar dois. Na verdade um só por enquanto. Vai ser o start. Então ele já está meio que completa. E quando eu rodar npm start, eu vou escrever aqui o que eu quero que ele execute, que é node index.js. Deixa eu só rodar um comandinho aqui. Rapidinho. Essa biblioteca Express ela serve para quê exatamente? Ela serve também para desenvolver um projeto de API ali, mas é para facilitar a nossa vida de fato. Deixa eu só abrir uma coisa aqui. Só um minutinho. Rapidinho.
barulhinho chato, mas é rapidinho. Boa, achei. Pronto. Aqui eu tava sem permissão aqui para executar as coisas. Deixa eu só executar aqui um comandinho para eu ter permissão nessa pasta. Só para não ter que ficar usando senha toda hora. Ah, ele já deixou eu salvar agora. Não, isso aí não vai acontecer com vocês. Então, só para recapitular, se eu colocar npm start, ele vai rodar esse comando, que é executar o meu arquivo principal, beleza? Então, por exemplo, console.log, que a gente já está acostumado. Hello World. Se a gente executar aqui npm start, ele executa pra gente. Tá. Só que, pensa que é assim, você vai ter uma máquina que ela vai ficar rodando, que é o seu servidor, que vai ficar executando o seu projeto. Só que existem meio que dois momentos ali, né? Esse que ele vai ficar rodando em produção e tem a parte de desenvolvimento. Então, que a gente pensa assim, em produção a gente vai rodar uma vez só e ele vai ficar rodando. O desenvolvimento a gente tem que rodar praticamente toda vez que a gente atualiza para ficar vendo o que aconteceu, se deu erro ou não, então meio que debugando ali, né? Então existem essas dependências que elas só servem para desenvolvimento, ou seja, que a gente só usa ali para desenvolver. Existem as dependências que de fato a gente vai usar como uma biblioteca. Então uma das que a gente pode usar para desenvolvimento é o Nodemon, que é, vocês já conhecem, ele vai ficar rodando e toda vez que a gente salva um arquivo ele atualiza. Como que eu começo a instalar a biblioteca, né? Vou colocar o sudo, mas vocês também não precisam, mas é npm install e o nome da biblioteca. Como a gente vai usar o Nodemon, a gente escreve Nodemon. E como ele é uma dependência de desenvolvimento, quando ela é de desenvolvimento, a gente coloca um "-d" aqui. Então quando a gente dá um enter, só vai pedir minha senha aqui, e ele já vai começar a instalar. Então se a gente olhar aqui, ele baixa uma pastinha chamada Node Modules. Então tem algumas coisas aqui do Node, e se a gente olhar, tá aqui, ó, o que a gente acabou de baixar, o Nodemon e todos os seus arquivos. Se a gente olhar, ele colocou um objeto e dentro ele colocou o que? Dev Dependencies, que é exatamente o que a gente precisa. Então vou criar um arquivo aqui que vai ser para rodar em modo de desenvolvimento. Então vai ser o dev, e eu vou colocar o que ele até sugeriu aqui, um Nodemon index.js. Então agora se eu rodar npm run dev, ele vai iniciar o Nodemon. Toda vez que eu salvar o arquivo e tiver alteração, ele atualiza. Beleza? Fechou. Então, beleza, vou cancelar aqui. Então vamos lá, vamos instalar as bibliotecas que a gente vai precisar. Inicialmente, a gente vai utilizar o que? O Express. Então npm install. Opa, vou precisar do sudo aqui. Sudo npm install express. Então ele vai começar a executar. Ó, já instalou. Se a gente olhar aqui agora em dependências, tem o Express. Só para contextualizar um pouco, deixa eu jogar um navegador aqui para a gente dar uma pesquisada. Mas Express. Então se a gente olhar aqui, essa aqui é a biblioteca, ó. Então framework web rápido, flexível e minimalista para Node.js. Aqui ele fala mais ou menos o comando que a gente executou. E aqui a gente vai encontrar toda a documentação, uma referência de API, instalação, um Hello World. Então se a gente olhar aqui, ó, a gente importa o Express, coloca ele numa variável, cria uma porta e já consegue utilizar as rotas a partir disso. Então vamos voltar lá para o nosso código. Eu vou voltar uma pasta para trás que eu acho que dá para a gente comparar. Então code.-r. Beleza. Então se a gente olhar aqui, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que criar, primeiro importar o HTTP, a gente criava uma variável que recebia http.createServer, e aí tinha um request e o response, e aqui embaixo a gente fazia server.listen passando a porta, certo? Então, como que funciona aqui, né? Eu vou criar um const
express. Olha como é bem mais simples. E aí eu faço o quê? Pra gente parar de utilizar esses requires que a gente está usando aqui, eu vou falar que ele é do tipo módulo. Eu não lembro se é type. É. E aí com isso aqui ele já deixa a gente utilizar os módulos. Vou deixar ele rodando aqui. Então npm run dev. Ele vai iniciar o node. E aqui eu consigo começar a usar já os imports, que é do ECMAScript. Como que funciona isso? Então import o que eu quero importar from, da onde que eu quero importar? É express. E como que faço agora, né? Então a gente vai colocar esse express numa variável. Então a gente pode criar um const app, que vai ser meio que a nossa aplicação, igual express. Vou deixar ele minúsculo ali. E ele é uma classe, ou um método, desculpa. E a partir dele, a gente já tem várias outras funcionalidades. Então, como que funciona, né? Se eu colocar um app ponto, a gente já começa a ver algumas opções aqui. Uai. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ponto listen, que é o listen, é o mesmo que a gente usa aqui para selecionar a porta. E aqui eu vou passar uma porta que eu quero usar. Então eu vou usar 3500. Assim que eu colocar, ele já vai executar. E o listen, ele tem a gente consegue passar uma função aqui que ele vai executar assim que a aplicação começar a rodar nessa porta. Então posso colocar uma function ou uma arrow function também, e vou colocar um console.log para ajudar a gente. Então posso falar assim: servidor rodando na porta http localhost 3500. E agora tá vendo? Ele já executa. Então a gente já está rodando a aplicação aqui. Nada mudou. Só que, como que funciona, né? Em vez de eu ter que fazer um request e um response para tudo e ficar fazendo um if, um monte de validação, o que a gente pode fazer aqui, né? Eu posso fazer um app.get. Opa, get. E o que ele recebe? A primeira coisa é a rota, ou seja, barra, que vai ser a raiz. E a segunda é o que? É uma função também, de rec e res. Uma arrow function aqui. E como que funciona? O rec é a requisição, o res é a resposta. Então tudo que eu colocar localhost 3500 ou localhost 3500 barra, ele vai cair aqui. Como que eu faço isso? Então, olha que legal, ao invés de eu ter que ficar transformando ali em json.stringify, igual a gente fez aqui, o Express já ajuda nisso. Então ele tem um res.json. E aqui eu já consigo mandar JSON direto. Então vou mandar aqui nome igual João. Então ele está rodando aqui. Vou entrar naquele nosso Thunder Client que a gente está usando. E vou deixar ele aqui do lado. Então, vou copiar essa URL aqui para a gente testar. Na hora que eu mandar, a gente já tem um JSON. Então olha como é mais simples. Em vez de eu ter que ficar falando que vai ser um response JSON, fazendo um stringify, olha que simples. Eu só coloquei um JSON e ele já fez isso praticamente. Ó, ele já falou que o tipo é um JSON. Então, muito mais simples de transformar em JSON. E a questão de interceptar, né? Na verdade, pegar as informações que estão vindo da requisição, muito simples também. O REC ele já tem algumas opções que a gente pode fazer. Então, se a gente olhar até na documentação, a gente já consegue achar. Então, por exemplo, ó, tem muita coisa, questão de roteamento, a gente vai ver isso mais pra frente. Ó, deixa eu entrar aqui pra gente ver. Então aqui a gente já consegue achar bastante coisa. Uma bibliotequinha bem completa. Então, tipo de retorno, de fato ali como que ele cria uma aplicação, tudo isso. Então vamos fazer como que a gente recebe dados por parâmetro ali. Deixa eu voltar lá. Então como que funciona, né? Ó que simples também.
eu posso criar uma outra rota aqui e colocar aqui, ó, 2 pontos ID. Só isso ele já vai entender que é um ID. E como que eu recupero esse ID? Const ID igual rec.params, que é dos parâmetros que está vindo ali em cima, ponto ID. Então, só por digitar 2 pontos aqui ID, ele já entende que existe um ID. Vou colocar só params e retornar aqui, ó, ID, só para a gente ver a resposta. Então, na hora que eu chamar, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, e vou passar alguma coisa aqui, ó, 1. Então, olha lá, ele veio ID 1, então é um objeto. Então, só de eu fazer isso, eu já consigo pegar os dados. Então, muito mais simples. E, assim como o params, tem várias outras formas. Tem como a gente fazer o ponto query, que a gente já viu. Vou deixar para vocês pesquisarem ali, mas pra vocês verem que é bem simples. E tem uma forma também, que é o envio de dados pelo body. A gente começou a ver ali e tal, mas muito mais simples também usar com o Express. Como que eu faço isso, né? Primeiro eu vou usar um método já pronto do Express, que é o para ele entender ali, processar, é o middleware, né? Então ele fica no meio da requisição para processar JSON. Então app.use. E aqui o Express já tem, então express.json. Só de fazer isso aqui, deixa eu, use. Ele já entendeu. E agora eu posso enviar parâmetros pelo body, pelo corpo, que é o que? Que não mostra ali na URL. Então se for algum dado sensível, se tiver alguém atrás de você, talvez a pessoa não consegue ver esses dados. O get, ele não envia dados pelo corpo por padrão. Então a gente tem que usar o post, que geralmente é para cadastrar, fazer um login ali, é onde ele envia esses dados. Olha como é simples que é criar um post. app.post e é exatamente o mesmo corpo que ali em cima. Então vou colocar barra users, vírgula, rec, como são parâmetros, posso dar o nome que eu quiser. E eu vou fazer o que? Const body igual rec.body. Eu vou fazer só isso. E eu vou fazer um res.json e vou enviar o body. Bem simples. Então, vou colocar aqui um post barra users e vou enviar no body. Ele tem JSON aqui sim. Então vou enviar um JSON. O que eu vou enviar? Um ID 8, sei lá, só pra gente testar. Então, o que ele me retornou? Exatamente o que eu enviei. Isso aqui não aparece na requisição. É mais via código ali que a pessoa vai conseguir ver. Então, se eu fizesse assim, ó que legal, eu posso fazer users. Barra 2 pontos ID. Então, eu posso mandar o ID do usuário, por exemplo, que eu quero. Vou explicar isso mais pra frente, acho que é mais útil. Mas vou deixar assim, é como se a gente fosse adicionar um usuário. E como que eu poderia editar, né? Então, poderia fazer assim, app.put barra users. Eu posso colocar assim, ó, barra id, vírgula, rec, res. E aqui eu envio. Então, eu poderia fazer o que? Const, mesma coisa, body igual rec.body. E eu poderia pegar o id ali também já. Então, const user id igual rec.params.id. Então, eu consigo pegar aqui tanto dados do body quanto da rota. Então, vamos supor que a gente vai fazer aquilo que a gente fez ali, que é meio que um controle de filmes e tal. É muito simples. A gente vem aqui em cima também, cria um let movies, começa com array vazio. Então, o get barra movies, ele vai retornar nosso movies. Se a gente passar um ID, a gente vai procurar dentro desse nosso array. Então, const move igual. A gente vai fazer o que? Bem simples, movies.find. Então, move. Vou deixar um m aqui para deixar mais curto. Então, m.id tem que ser igual
o ID que a gente está recebendo ali. A gente pode ver o que eu não lembro o que o find retorna se ele não acha. Deixa eu ver. Ó, ele retorna undefined. Então a gente pode fazer o que? Se tiver filme, res.json move. E se a gente quisesse enviar aquela questão do status code que a gente já conhece, que é aquele HTTP cat. Então, por exemplo, que não achou, né? O not found, eu acho que é o 404. Ó. Então a gente faz o que aqui, né? res.status. E aqui a gente passa 200.json. Se não, a gente faz o que? Else. E aí a gente pode deixar aqui também res.status.json. E aqui a gente manda um 404. Então vamos testar. Vou enviar aqui um moves. Num get. E ele me retornou um array vazio. Deixa eu colocar barra moves barra id. E se eu colocar moves barra 1, não existe nenhum filme. Então ele me retornou um nome 1. Ah, é um get. Tá certo, get. Deixa eu só ver o que aconteceu aqui. Ué, moves.find, encontro o ID. E a gente pode começar a debugar também, ó. Move. Eu acho que ele tá pegando outra coisa, mas vamos ver. Ó, ele deu undefined. Ah, aqui o problema. Então é se ele acha o filme, ele retorna o filme. Se não, a gente retorna um message. Filme não encontrado. Se a gente testar agora, a gente já tem a mensagem 404. Agora vamos fazer a questão do post. Então vai ser um moves e ele vai receber pelo body. Então vamos fazer aquela questão de extrair já os dados daqui. Então eu vou fazer o que? Vou ter que enviar um título e uma description, só pra gente começar a ter alguma coisa aqui já. O que a gente vai fazer, né? A gente poderia começar a validar aqui, então tipo if, se não tiver um título ou não tiver descrição, a gente faz o que? Return, pode ser o return também, não tem problema, vou fazer res.json, melhor, status.json e a gente vai retornar alguma coisa, que vai ser o que? Vai ser um message falando o que? Título ou descrição. Mas aí na verdade não é o, né? E são obrigatórios para cadastrar filmes. Deixa eu colher aqui do lado. E aí a gente pode usar aquilo que a gente viu aqui para ver algum que faça sentido. Então se a gente olhar, vão ter várias e várias opções. Vou mandar o 400. Então tá, se não tiver nenhum desses dois, ele retorna isso. Se não, a gente vai fazer o que? A gente vai fazer moves.push e adicionar o que? Vai ter que ter um ID, então o ID vai ser moves.length mais um para ter um ID. A gente faz um title, recebe title, e um description recebe description. Se as propriedades têm o mesmo nome que a variável, a gente pode passar só ela e ele já vai criar igual. Então ele vai adicionar e vou até copiar essa linha de cima. Ele já vai retornar um 200 falando que o filme já foi cadastrado. Filme cadastrado com sucesso. E olha que legal, a gente pode até fazer melhor, ó.
const move, recebe, a gente pega esse objeto, passa para ele adicionar aqui, e eu posso fazer o que? Message, eu posso mandar um move ID, falando o ID do filme que a gente acabou de adicionar para a pessoa, então move.id. Então olha que legal, se eu mandar um post, vou mandar um ID só para a gente testar a nossa validação. Deixa eu tirar esse 1 daqui. Então lá, título e descrição são obrigatórios, porque a gente não está enviando o que a gente precisa. Então vamos enviar certo aqui. Title, sei lá, Drácula e description, um filme de terror. Vamos enviar aqui. Filme cadastrado com sucesso, move ID 1. Se a gente pegar esse 1 e enviar aqui, a gente tem o filme que a gente acabou de adicionar. Então a gente está fazendo praticamente o que a gente fez ali na outra aula, só que muito mais simples e muito mais separadinho, né? Então é assim, por hoje é isso. A gente só vai ver mesmo como que usa o Express aqui. Eu vou deixar para vocês aí como desafio fazer tudo isso, só que criar também o put e o delete. A gente já fez o delete no último, né? Mas a gente criar toda essa lógica. E aí na próxima aula a gente já começa a organizar, então deixar os endpoints talvez por arquivo, ou isolar, por exemplo, só para filmes, enfim. Tem umas formas legais ali que fica uma coisa bem limpa da gente utilizar. Por hoje é isso.